Olá, meu nome é Ana Cristina, sou advogada do escritório Parente Freitas Advocacia, atuo em Pouso Alegre, região. Nós do escritório Parente Freitas decidimos criar uma série de vídeos informativos, a fim de responder as dúvidas mais comuns, mais frequentes que os nossos clientes sempre nos perguntam. No vídeo de hoje irei falar sobre a demissão por justa causa, suspensão e advertência no contrato de trabalho, sobre seus mitos e verdades. A demissão por justa causa é quando ocorre a quebra de confiança entre as partes, a ponto de se encerrar o contrato de trabalho. As faltas cometidas pelos empregados ao longo do contrato de trabalho são passíveis de punições adotadas pelo empregador, que é quem dirige a prestação de serviço. Os motivos que ensejam essas punições estão previstos em lei, e são eles: ato de improbidade, ou seja, atos desonestos, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual ou por conta própria, sem a permissão do empregador, condenação criminal do empregado, desídia no desempenho das funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação dos segredos de empresa, atos de indisciplina ou insubordinação, como descumprir ordens diretas de usar uniforme ou equipamentos de proteção, por exemplo, abandono de emprego, ato lesivo à honra ou ofensas físicas praticadas contra o empregador, prática constante de jogo de azar, perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, esse último motivo introduzido pela reforma trabalhista. Dentro das punições que o empregado pode sofrer estão a advertência, a suspensão e a demissão por justa causa, que é a maior punição dentro do contrato de trabalho. O patrão tem obrigação de aplicar essas punições, o que chamamos de medida disciplinar, a fim de que atinja seu objetivo, que é a correção do empregado. Ocorre que essas penalidades possuem alguns mitos. As pessoas imaginam que para o empregado ser demitido por justa causa, ele tem de receber 3 advertências, por exemplo. Isso é um mito. Muita gente acha que 3 advertências podem virar uma suspensão e 2 suspensões podem virar uma demissão por justa causa. Isso é um mito. Não existe uma previsão legal nem um padrão determinado em lei para que a demissão por justa causa ocorra. Os empregados se confundem, pensando em quantas advertências podem receber antes de serem demitidos por justa causa. Não é esse o objetivo da advertência, não é para isso que o patrão adverte o funcionário. A advertência serve para corrigir o empregado, para colocar o contrato em execução. Ou seja, quando o empregado desvia sua conduta daquilo para o que foi contratado, o patrão tem obrigação em corrigi-lo. E uma das ferramentas de correção que ele possui é a medida disciplinar, conhecida como advertência, que pode ser verbal ou por escrito, ou ainda a suspensão, quando o contrato de trabalho fica suspenso por alguns dias. Também não existe previsão em lei de faltas que são consideradas leves, médias ou graves. A lei considera que constitui falta grave qualquer dos atos que citei, quando, por sua natureza ou repetição, representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Todas as faltas, então, são graves em sua essência e passíveis de penalização. Portanto, é mito que o empregado deva receber uma sanção mais leve para depois uma mais pesada. É necessário, então, avaliar a falta cometida para depois aplicar a punição correta. Para ser aplicada a demissão por justa causa, se faz necessário cautela, devendo ser utilizado o bom senso e a proporcionalidade. Por exemplo, faltar uma única vez injustificadamente não vai ensejar uma demissão por justa causa de maneira alguma, pois não há proporcionalidade entre a falta e a punição. Uma falta isolada deverá gerar uma advertência verbal. Caso as faltas sejam constantes, deve ser punido por escrito, constando no documento a causa da advertência. Agora, se o empregado faltar 15 dias seguidos, poderá ser demitido por justa causa, pois há proporcionalidade entre a falta e a penalidade. Deve ser analisado, então, a gravidade do ato faltoso. Por exemplo, revelação de segredo da empresa ou agressão física é passível de demissão por justa causa diretamente. Além da proporcionalidade, que é o requisito primordial,
Também é necessário o imediatismo da sanção, ou seja, imediatamente após a falha, assim que o patrão tomar conhecimento, já deve aplicar uma medida disciplinar. Ele tem obrigação de tomar conhecimento, não podendo aplicar sanção tempos depois da falta cometida. Também há o requisito da unicidade, ou seja, apenas uma punição para cada falha cometida por aquele empregado, não podendo existir várias punições para uma única falta. Então, se aquele empregado já foi advertido por ser indisciplinado, não pode depois o patrão achar que a advertência foi pouco e dar uma suspensão pelo mesmo motivo já punido anteriormente. É muito importante lembrar que é ônus do empregador comprovar o ato faltoso do empregado que seja motivo de demissão por justa causa e adotar o procedimento correto para sua demissão, evitando que a demissão por justa causa possa ser revertida na Justiça do Trabalho, pois o empregado, quando é demitido por justa causa, perde todas as verbas rescisórias, tendo direito apenas ao saldo de salário. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você curta e compartilhe com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que está no link abaixo. Um grande abraço e até a próxima!